Zumbi dos Palmares. O nome por si só ressoa com poder e desafio. Nascido na escravidão no Brasil do século XVII, Zumbi se tornou um símbolo de resistência contra esse sistema brutal. Sua história é uma narrativa poderosa de coragem, liderança e da luta duradoura pela liberdade. A vida de Zumbi estava entrelaçada com o Quilombo dos Palmares, uma comunidade de escravos fugitivos e povos indígenas. Essa sociedade representou um desafio direto à ordem estabelecida. A liderança de Zumbi solidificou seu lugar na história como um campeão dos oprimidos. Seu compromisso inabalável com a liberdade inspirou gerações de combatentes da resistência. Seu legado continua a inspirar movimentos por justiça social em todo o mundo. Nascido em 1655 na capitania de Pernambuco, Zumbi entrou em um mundo definido pelos horrores do tráfico transatlântico de escravos. Apesar das realidades brutais de sua infância, o espírito de Zumbi permaneceu inabalável. Relatos históricos sugerem que Zumbi foi capturado por traficantes de escravos portugueses ainda criança. Ele foi batizado e recebeu o nome cristão de Francisco, mas nunca abraçou a identidade que lhe foi imposta. Criado na fé católica, aprendeu português e latim, ganhando uma perspectiva única. Apesar de estar imerso no mundo de seus opressores, Zumbi nunca esqueceu suas raízes africanas. Testemunhar as injustiças diárias alimentou seu desejo de lutar pela libertação. Ele entendia que a verdadeira liberdade significava recuperar a identidade cultural e a dignidade. Essa compreensão lançou as bases para sua futura liderança em Palmares. O Quilombo dos Palmares foi mais do que apenas um refúgio para escravos fugitivos. Foi uma sociedade vibrante que desafiou o domínio colonial. Localizado na Serra da Barriga, Palmares ofereceu um refúgio para aqueles que fugiam da escravidão. Tornou-se um símbolo de esperança e resistência. Palmares era uma comunidade complexa, composta por assentamentos interconectados conhecidos como mocambos. Essas aldeias eram estrategicamente localizadas, fornecendo defesas naturais contra ataques. Os habitantes desenvolveram uma mistura única de culturas africanas e indígenas. Palmares prosperou economicamente por meio da agricultura e do comércio, demonstrando sua engenhosidade. Sua existência desafiou a legitimidade da escravidão e inspirou outros a buscar a liberdade. A liderança militar de Zumbi foi fundamental na prolongada resistência de Palmares contra as forças portuguesas. Ele empregou táticas de guerrilha, assediando e emboscando as tropas portuguesas. Zumbi também liderou ousados ataques a assentamentos portugueses, libertando pessoas escravizadas e adquirindo recursos. Esses ataques solidificaram ainda mais sua reputação como um líder formidável. Ele incutiu um senso de unidade e propósito entre a população diversificada de Palmares. Essa unidade fez de Palmares uma força resiliente, capaz de resistir a repetidos ataques. A destreza militar de Zumbi estava enraizada em uma profunda compreensão do que estava em jogo. Ele sabia que a luta por Palmares era uma luta pela sobrevivência de seu povo. Seção 5. O legado de um mártir. O impacto duradouro de Zumbi. Palmares caiu para uma força portuguesa superior em 1694. Zumbi continuou a lutar pela liberdade nas densas florestas. Ele se tornou um símbolo de resistência inabalável. Zumbi foi traído e capturado em 20 de novembro de 1695. Executado. Sua cabeça foi exibida como aviso. Sua execução o transformou em um mártir pela liberdade. Seu desafio inspirou gerações futuras a lutar contra a escravidão e a injustiça racial. Seção 6 Ecos do passado. A relevância de Zumbi. Hoje,
A luta de Zumbi ressoa com os movimentos contemporâneos por justiça racial e igualdade. A luta pela justiça racial evoluiu, mas os princípios básicos permanecem os mesmos: dignidade, igualdade e autodeterminação. Sua vida serve como um farol de esperança, lembrando-nos de que a luta pela liberdade e justiça sempre vale a pena ser travada. Seção 7. A luta inacabada. A luta de Zumbi continua. Embora progressos significativos tenham sido feitos na luta pela igualdade racial, a luta está longe de terminar. A história de Zumbi serve como um lembrete do trabalho inacabado que temos pela frente. O racismo sistêmico continua a permear instituições em todo o mundo. A luta pela justiça racial requer o tratamento tanto dos preconceitos individuais quanto das desigualdades sistêmicas. O legado de Zumbi nos encoraja a considerar como podemos contribuir para essa luta contínua. Devemos continuar a desafiar narrativas que justificam a desigualdade e a discriminação. Ao amplificar essas histórias, podemos ajudar a criar um mundo mais inclusivo e equitativo. Seção 8. Homenageando um herói. O legado de Zumbi. Zumbi dos Palmares é celebrado como um herói nacional no Brasil. Sua imagem adorna selos, murais e espaços públicos, um testemunho de seu impacto duradouro. 20 de novembro, data da execução de Zumbi, é comemorado como o Dia da Consciência Negra no Brasil. Este dia é uma reflexão sobre a luta contínua pela igualdade racial e celebra as contribuições dos afro-brasileiros. O legado de Zumbi se estende além das fronteiras do Brasil. Ele é reconhecido como um símbolo de resistência contra a opressão em toda a diáspora africana. Sua história ressoa com comunidades ao redor do mundo que continuam a lutar por liberdade e igualdade. Seu legado serve como um poderoso lembrete de que a luta por justiça é atemporal. Seção 9. Um chamado à ação. Inspirado por Zumbi. A vida de Zumbi nos desafia a ir além da lembrança passiva e nos envolver ativamente na busca da justiça. Seu legado é um chamado à ação, instando-nos a confrontar a injustiça em nosso próprio tempo. Podemos honrar a memória de Zumbi, educando a nós mesmos e aos outros sobre a história da escravidão e seus legados contínuos. Ao compreender as raízes da desigualdade, podemos nos equipar melhor para desafiar a injustiça. Podemos apoiar organizações e movimentos que trabalham para desmantelar sistemas de opressão. A história de Zumbi nos inspira a ser corajosos diante da adversidade e a defender o que é certo. Vamos honrar sua memória continuando sua luta.